E agora, né, o novo ano, pode ser um momento para repensar o planejamento financeiro, para evitar dívidas lá no final do ano e, quem sabe, até poupar para alcançar algum objetivo pessoal. Você fala, Tiago, esse ano eu quero viajar, esse ano eu quero dar um up aí na minha aposentadoria. Bom, para falar como se organizar, né, financeiramente nesse ano que está só começando, ou melhor, nesse restinho de ano, hoje dia 2 de janeiro, eu recebo aqui, né, para falar dessa organização de começo de ano, Valdir Alcântara, ele que é economista. Bem-vindo aqui, Valdir, Obrigado. no nosso Balanço Geral, para bater um papo comigo, com você de casa, sobre esse assunto. Agora, tem um restinho de ano ainda considerável para conseguir colocar a casa em ordem, para não chegar em dezembro com dívida, com parcela. O que você, como economista, Valdir, pode dar essa dica para quem está começando o ano, vendo aqui o Balanço Geral, falar, olha, tenho um dinheirinho na mão, pago tudo, parcelo, como que eu vou me organizar para esse 2024? Olha, Thiago, primeiro boa tarde a todos. A minha sugestão é que você faça primeiro um mapeamento, né, um entendimento de todos os seus gastos, como que funciona as suas saídas de dinheiro, para onde que elas são destinadas, né, o que é gasto fixo, o que é gasto variável, né? E diante disso você passa a fazer um entendimento um pouco melhor, né, de quais vão ser os desembolsos que você terá nos próximos meses, né? Para aquela pessoa que teve disciplina e conseguiu se organizar de uma forma mais prévia, né, guardando o 13º, as premiações, bonificações que você recebe no final de ano, ela vai ter um pouco mais de fôlego agora no começo de ano para poder arcar com as despesas que são concentradas nesse primeiro trimestre, né, que são as despesas como IPVA, matrícula escolar, material escolar, IPTU e etc., né? Quitar essas despesas de uma forma antecipada vai depender muito da disponibilidade que essa pessoa tem quanto à taxa de rendimento que ela pode ter em algum outro investimento, né? O IPVA, por exemplo, ele pode te gerar um desconto de até 5% para poder ser quitado antecipadamente. Se você possui algum rendimento, né, que supere essa taxa, algo que diante da taxa de juros hoje é um pouco mais difícil, é preferível você guardar o dinheiro e quitar ele depois, uma vez que você vai ter um rendimento maior do que a taxa de desconto que o IPVA vai estar fornecendo. Agora, se você não tem e tem a disponibilidade do recurso, né, que você poupou antecipadamente, é preferível você quitar, porque vai ter um benefício financeiro que dificilmente você vai ter em outra aplicação financeira. E nesse caso, Valdir, você já falou do IPVA, vamos entrar nessa questão, que é uma questão que já vai começar agora a incomodar a partir aí da segunda semana, já é um assunto muito corriqueiro, né? Começando a vencer aí o final das placas, o pessoal já começa a falar muito em IPVA. Você citou que, olha, eu tenho a grana para pagar o IPVA numa cota única, por exemplo, né, com desconto de 3% a 5%, mas tem investimento que rende. Geralmente a gente não consegue enxergar, você como economista é fácil para ver essa questão, mas a gente que é leigo no assunto, fala, pago esse valor de 1.000, 2.000, 3.000, ao invés de aplicar. Mesmo assim, não vai compensar esse juro. Você falou que tem que analisar isso. Se tem o dinheiro, paga à vista. Se tem o dinheiro, é preferível pagar à vista, porque hoje, no nível de taxa de juros que o Brasil se encontra, que é de 11,75 a Selic, né? Se a pessoa tem uma poupança, dificilmente ela consegue uma taxa que vai superar isso. Que, por sua vez, dentro desse período de 3 meses, né, esse desconto de 5%, de 3% a 5%, tende a ser maior do que esse rendimento. Então, você teria um benefício econômico, né, antecipando esse pagamento, uma vez que se deixar aplicado, dificilmente você vai conseguir essa mesma taxa, né? E material escolar também nessa mesma linha? Na mesma proporção, na mesma medida de você pagar à vista, né? Ou então, caso muitas papelarias, né, por exemplo, elas não conseguem gerar um desconto ali, porque o preço que ela divide no cartão de crédito geralmente é o mesmo preço que se pagaria à vista. Então, talvez seja preferível você ter a oportunidade ali de parcelar, uma vez que você não vai ter nenhum benefício econômico e antecipando esse valor. É muito importante. Então, quando eu tenho oportunidade de um desconto no pagamento à vista, sim. Senão eu posso não tiver parcelar uma vez. É importante as pessoas entenderem, né, Tiago, que o dinheiro tem valor no tempo, né? Então, o que isso significa? Que se eu consigo deixar o dinheiro aplicado, ele vai me gerar um rendimento. Ok, se eu vou na papelaria e eu tenho uma necessidade de comprar o material escolar e essa mesma papelaria me dá o mesmo preço para pagar à vista ou parcelar, significa que eu posso ter aquela disponibilidade guardada, né, para poder, aplicando o dinheiro e ir rendendo alguns juros ali enquanto ela está me financiando. A papelaria que está financiando
esse custo do parcelamento. Então, o importante é, inclusive, quero convidar o pessoal de casa a participar com a gente aqui, ó, no 993-145246, já manda aqui a sua dúvida. Por exemplo, o Maurão de Franca pergunta sobre como ver o valor do IPVA. Já está disponível esse valor? Já está disponível. Eu acho que, se eu não me engano, ele ficou disponível hoje, inclusive. Já tem a partir de hoje? Isso. E aí você já pode procurar ou direto no seu aplicativo do banco, ou, se não me engano, direto no site do Detran. Tem pelo Renavan. Pelo Renavan do seu carro, você consegue digitar lá e encontrar o valor. O licenciamento que vem junto com o IPVA, paga junto ou espera para pagar lá na frente? Geralmente ele não vem com... Isso é uma dúvida minha, então já estou aproveitando. Geralmente ele não vem com o mesmo benefício econômico, tá? Ele vem... Não tem desconto? Não tem desconto. Mas se tiver, é preferível que se pague junto, com certeza. Já manda junto aqui, olha. A Maria Aparecida perguntando para a gente sobre também IPTU. O IPTU também é pago em janeiro? IPTU, mas ele tem um prazo maior, né? Ele tem um prazo maior, ele também geralmente oferece 3 opções de pagamento, que pode ser uma opção de pagamento à vista, uma parcela menor de 2 ou até 3 vezes, ou até dividindo em até 6, 8 vezes, a depender da prefeitura, né, que ela oferece essas modalidades de pagamento. Mas o raciocínio é sempre o mesmo. Se eu tenho um desconto financeiro que vai ser superior ao que eu teria de rendimento numa aplicação financeira, é preferível antecipar, porque o meu ganho vai ser maior. E para quem, por exemplo, tem agora o cartão de crédito, né? A gente gasta, acabei de comentar isso agora há pouco, né? Em dezembro, como se não houvesse amanhã, e graças a Deus há o amanhã, né? A gente chegou aqui em janeiro, só que junto com janeiro chega o boleto também do cartão de crédito lá de dezembro, que a gente gastou, aproveitou bastante. Esse cartão, é importante também evitar a parcela, porque ainda tem aquela questão dos juros muito altos do cartão de crédito. Hoje, assim, a gente tem várias modalidades de financiamento dentro de um banco, né? Nós temos o cheque especial, o empréstimo pessoal, o cartão de crédito é uma delas. E o cartão de crédito, devido a, inclusive, esse abuso, né, que às vezes os consumidores têm em relação ao gasto, ele é um dos que tem a maior taxa, as maiores taxas de financiamento para o cliente. Então, se você deixa de pagar essa fatura, você vai ter ali uma taxa de juros extremamente alta, de 17%, 20% ao mês, né? Que por sua vez vai acabar acumulando e virando uma bola de neve para o próximo mês e assim consequentemente. Então, a minha sugestão, igual a gente iniciou o nosso bate-papo, faça uma revisão, um mapeamento de todos os seus gastos, comece a entender qual a disponibilidade que você teria financeira para poder quitar dívidas, para poder arcar com essas despesas que vão ter uma concentração maior nesse período, né? Para poder ter um alívio um pouco maior para o final do ano, porque senão você entra num processo de endividamento e que acaba carregando até o final do ano, que por sua vez inicia de novo outro IPVA, outro IPTU. Sim, né? Só complementando, quando você fala no planejamento, é colocar no papel? Colocar no papel, por incrível que pareça, Tiago, o planejamento financeiro ele é muito mais comportamental do que técnicas financeiras, né? Você pode fazer isso num caderno, numa folha de sulfite, né? O importante é você ter o compromisso e a disciplina com aquilo que você está colocando no papel. Uma coisa que é importante também, aproveitando que a gente está falando de planejamento financeiro, né, de 2024, uma coisa que é muito comum é a gente poupar o dinheiro após a sobra do mês, né? Então, a gente recebe o salário, ou recebe os nossos honorários ali, e a gente direciona esses gastos, vai fazendo todos os gastos que se tem do mês, e aí, se sobrou, a gente vai lá e aplica aquele valor que sobrou. Uma dica que eu dou, uma sugestão que eu faço, é que faça o contrário. Então, recebeu o salário, recebeu o seu ordenado, faça a separação já daquilo que seria destinado para a poupança necessária, né, para o investimento, para aquele objetivo que você tem, e depois o que sobrou você vai utilizar para um orçamento de gasto, né? Dessa forma você tem um compromisso maior com seus objetivos e com as suas necessidades de poupança. E porque geralmente aí você vai, bom, isso aqui sobrou, vou aplicar, não, vou gastar e Exatamente. acaba direcionando para outro lado. Então pague-se primeiro, né? Primeiro se pague. Como se você tivesse um compromisso todo Exato. mês, um boleto eu sou seu. o boleto. Né? E aí o que sobrou eu vou destinar para fazer mais despesas. Uma pergunta que chegou aqui também da Janete, ela fala em casa, fala para o economista que somos autônomos, né? Como conseguir uma reserva de uma parte de tudo que entra para quem é autônomo? Perfeito. Porque o controle eu acho que é mais complicado. Eu, inclusive, sou autônomo, né? Como que a gente pode estar fazendo nesse caso? Primeiro, eu posso, de uma forma preliminar, fazer uma avaliação das receitas que eu tenho nos últimos 6 meses, 8 meses,
quanto que entrou na média de dinheiro efetivamente, para que eu possa utilizar dessa média e fazer a minha projeção para o próximo ano. Agora, se a minha eu tenho uma volatilidade muito alta de renda, um mês entra muito, outro mês entra pouco, o ideal é que eu já vá fazendo também, nesse modelo de planejamento e poupança, uma reserva para aquilo que seria uma necessidade de emergência, né? Então, considere o seu rendimento de autônomo um valor, porém você vai dedicar já de início um percentual desse valor para uma reserva de salário, uma reserva de emergência, justamente porque você não tem a segurança que um seletista, por exemplo, teria, como seguro-desemprego, FGTS, etc. Ó, a Eleni, ela pergunta o seguinte, é verdade que será cobrado o dobro nos juros do cartão de crédito no atraso de pagamento? Geralmente essa taxa já é pré-estabelecida no próprio contrato do cartão de crédito, tá? Então, assim, não é que se cobra o dobro, é que ela é alta mesmo, né? É uma taxa de juros um pouco exagerada, vamos dizer assim, né? Ela gira em torno aí de 20% ao mês, a depender do cliente, né? Que o seu nível de crédito, etc. Então, assim, é uma das taxas mais altas que se tem de financiamento, né? Que o banco oferece via cartão de crédito, devido ao risco, porque é na onde se tem a maior concentração de inadimplentes, né? Então, a minha sugestão é, tente focar nessas despesas, né, que exigem um custo maior, justamente pelo não pagamento. Olha, tem muita pergunta chegando aqui, né? Inclusive uma que eu separei aqui, ó, falando, olha, Valentim, sou Luciano, sou de Minas Gerais, Biraci, ligado aqui também no Balanço Geral, gosto de comprar e pagar à vista. Gostaria de saber se estou certo. Fico sem dinheiro, mas não fico devendo. E aí? Olha, se você já tem, né, a disponibilidade do recurso para poder adquirir à vista, é excelente, porque significa que você não vai ter parcelamentos futuros, né, nem nada. Por outro lado, eu sugiro sempre fazer essa mesma avaliação que eu comentei no início, que é o quê? Qual que é o benefício que eu vou ter ao fazer essa aquisição à vista? O vendedor está me concedendo um desconto suficiente para poder justificar essa aquisição à vista, né? Então, eu estou fazendo a aquisição, sei lá, de algum bem, e aí eu tenho a disponibilidade do recurso. E se ele está me dando um desconto, e esse desconto for superior ao que eu teria aplicando o dinheiro, é recomendável que se siga à vista, até porque o seu ganho econômico, financeiro, vai ser muito maior. Agora, se você não está tendo, né, e você já tem a disciplina, o comportamento de poupar o dinheiro, talvez seja interessante você ter um mecanismo de rendimento, né, já pré-estabelecido. Porque daí você guarda o dinheiro, recebe os juros, o seu nível de patrimônio aumenta, e aí numa outra situação você pode inclusive utilizar do mesmo valor para poder estar adquirindo o bem à vista. Olha, tem muita pergunta chegando aqui, né? O nosso tempo, infelizmente, não é tão longo, mas eu queria, se possível, se você tiver algum canal direto, Instagram, Facebook, que as pessoas consigam falar com você e seguir para saber mais dicas financeiras. Posso, depois eu posso deixar meus contatos. Qual que é o contato? O Instagram seria @ Valdir Alcântara. Já direto lá, @ Valdir Alcântara, o pessoal já está mandando aqui. E para fechar uma última pergunta, que essa achei também super legal, ela fala, meu nome é Tatiane, né? Estou ligado aqui no Balanço Geral, não mandou a cidade, mas falou que ela é de Batatais, agora sim. E ela fala que tem um desafio dos cofrinhos, que sempre vai colocando a cada semana que passa, começa com R$2, depois R$6, 12, vai subindo aí até o final do ano. Esse desafio dos cofrinhos é um desafio que você também recomenda? Eu já visualizei esse desafio. Já ouviu falar? Eu acho que é um desafio interessante. Eu achei novidade, ela mandou até uma tabela aqui do desafio. Você vai poupando ali por semana um valor, né? Eu acho bem interessante sim esse desafio. Aliás, qualquer mecanismo que você tiver para poder poupar é recomendável, né? Porque isso é um hábito, de novo, é muito mais comportamento do que especificamente técnica financeira. Então, eu recomendo, sem dúvida, acho que é um formato para você adquirir um montante no final do ano e ter ali, de repente, um valor disponível para arcar, inclusive, com essas despesas que se concentram agora no começo do ano. Valdir, muito obrigado aqui pela participação comigo ao vivo no Balanço Geral. Muitas perguntas, mas eu vou reforçar mais uma vez seu Instagram. @ Valdir Alcântara. Então, acessa lá o pessoal e, claro, o pessoal da produção também, depois te encaminha algumas perguntas que ficarem abertas aqui. Bom. Obrigado. Sempre muito bem-vindo aqui ajudando a gente a economizar no começo do ano aqui no Balanço Geral. Obrigado, Valdir.